Salve, salve, galera! Meu nome é Guilherme, eu sou professor de História e Sociologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o positivismo. O que vem a ser essa doutrina filosófica e qual a sua influência no mundo e no Brasil. Vamos lá? O positivismo surge no início do século XIX em decorrência de vários acontecimentos que ocorreram na Europa. Todas as transformações que vinham ocorrendo durante a Idade Moderna, Revolução Científica, no século XVI com Galileu Galilei e Copérnico, esse pessoal, Revolução Iluminista, o Iluminismo, o surgimento das ideias iluministas, os filósofos pensando uma nova sociedade para além da monarquia, Revolução Francesa, que seria a aplicação dos ideais iluministas na prática, na França, tirando a monarquia e colocando uma espécie de parlamentarismo, ou onde os indivíduos passassem a ter mais voz, e a Revolução Industrial, que foi uma transformação na forma de produzir a vida e o domínio da técnica, vai fazer com que surja, que tenha um panorama profícuo para o surgimento de ideias. Nessa época também a gente tem que destacar, ali entre os séculos XVI e XIX, o surgimento de disciplinas no campo científico, como biologia, química, física, que estavam no seu auge. Esse é o background, a gente pode dizer, ou o plano de fundo para o surgimento do positivismo. Mas o que é o positivismo, professor? O positivismo deriva da palavra positum, que significa o que está posto. É uma doutrina filosófica que parte do princípio da racionalidade. Segundo os positivistas, a gente deveria analisar a realidade a partir de evidências empíricas, ou seja, aquilo que existe. A gente precisa observar, analisar e aí sim procurar explicar os fenômenos. Entre os principais positivistas a gente tem Auguste Comte. A gente já tem um vídeo dele aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima no card, se vocês quiserem aprofundar um pouco da sociologia do Comte e das suas ideias. Mas o Comte, sem sombra de dúvidas, foi um dos ideólogos, Ele vai ser um discípulo de Henri Saint-Simon, de um socialista utópico. E ele, junto com Saint-Simon propõe pela primeira vez a palavra positiva no sentido de tentar observar a sociedade ou analisar a sociedade como uma unidade. Aí vocês vão dizer, professor, mas já tinha outros pensadores na época da Idade Moderna discutindo o mundo social? Sim, vocês têm razão. A diferença do Comte ou do positivismo para esses outros pensadores é que o positivismo vai propor um estudo científico da realidade. E ele vai ter uma influência muito forte das disciplinas que eu falei anteriormente. Eles queriam analisar a sociedade com o mesmo rigor e critério que os estudiosos de outras disciplinas usavam para entender o mundo social. Tranquilo até aqui? Então, a filosofia positiva, ou essa doutrina positiva de Auguste Comte, visava uma espécie de reforma do mundo social. Por quê? A Europa tinha passado por grandes transformações e aí alguns valores, algumas coisas que estavam sólidas se desmancharam, se perderam. E aí o Comte vai falar, beleza, a revolução em si traz problemas e uma sociedade estática também não evolui, não avança. Então a gente precisa só entender quais são as novas regras, as novas regras desse jogo para tentar atuar sobre esse mundo, entender esse mundo. Entendendo o mundo, assim como os físicos entendem o mundo físico, ou os químicos, os biólogos entendem as propriedades biológicas e químicas, se a gente entendesse o mundo social, a gente poderia intervir sobre o mundo social, a gente poderia agir sobre esse mundo social e, consequentemente, melhorar ele. Então, nesse sentido, a filosofia positiva, ela é vista como uma forma de restaurar os valores sociais, restaurar o funcionamento da sociedade. Então, a gente pode dizer que a filosofia positiva está preocupada com a manutenção da ordem social. Como assim o funcionamento da ordem social, professor? O positivismo propõe ler o mundo de maneira objetiva. Lendo o mundo de maneira objetiva, a gente consegue se prever, se prevenir de possíveis danos. E aí a gente consegue melhorar a realidade social. Uma das frases atribuídas ao Comte é ver, prever para prover. Certo? E aí por que o positivismo é importante para a sociologia? Porque por mais que o Comte não vai fazer uma sociologia, essa ideia dele de criar um método para estudar o mundo social vai ser depois abraçada por Durkheim, e Durkheim vai dizer não, vamos criar umas regras para entender o mundo social, e Durkheim vai escrever as regras do método sociológico, o livro onde ele delimita o campo da sociologia. Então a gente precisa
ter claro que o positivismo então vai propiciar o surgimento da sociologia, tranquilo? Porque vai ser ele o primeiro método que vão pensar, uma filosofia para intervir sobre o mundo social. No primeiro momento, então, o Comte chama o que deveria ser essa nova disciplina de física social e depois ele vai chamar isso de sociologia, o estudo do mundo social. Neste sentido, o positivismo vai acabar tendo uma influência direta na tradição funcionalista da sociologia. Futuramente, se vocês quiserem, eu faço outro vídeo explicando as tradições sociológicas, mas dentre elas a gente tem o funcionalismo, tá? Onde a escola francesa, principalmente Comte, Durkheim e todos esses autores e a parte da sociologia americana, entende que a sociedade é como um organismo e que cada um tem uma função específica, que a sociedade é como um corpo com vários sistemas e cada um tem uma função a desempenhar. Então, o positivismo, além de ser um método que vai propor a sociologia, ou vai instigar o surgimento desse novo campo que é a sociologia, ele também vai servir como uma espécie de influência direta em uma das tradições que permanece até hoje, que é a tradição funcionalista, certo? Como Comte achava que a sociedade estava se desenvolvendo, e o positivismo parte de uma ideia da realidade posta. Eles acreditavam que a sociedade evolui, se desenvolve. Para eles é quase uma linha linear. Tu tem o menos desenvolvido e o mais desenvolvido. Isso não só para as sociedades, ele vai analisar da antiguidade para os dias de hoje, e vai falar, na antiguidade tu tinha uma forma de lidar com o mundo, e hoje a gente está mais evoluído, como se fosse uma régua evolutiva, mas também na forma de pensar. O conhecimento, na antiguidade, para ele, vai estar relacionado à questão religiosa, depois vem para uma questão metafísica, que é a filosofia, e por último, o positivismo, ou o método científico positivo, que deveria, segundo os pensamentos dos positivistas, levar a sociedade a uma evolução. Ele também achava que, assim como as sociedades evoluem biologicamente, as sociedades evoluem racionalmente. Olha a sacada do Comte. Então, para isso, ele vai propor que a sociologia, como vem depois, seria a cereja do bolo da ciência e que, por meio dela, como nesse processo evolutivo, ela poderia trazer a uma nova ordem social, que ela poderia trazer a uma nova estrutura social, aprimorar. Então os positivistas acreditavam que assim como as sociedades evoluem, a racionalidade evolui, as sociedades evoluiriam. Então a gente teria uma nova moral, uma moral mais ética. E aí, tudo aquilo que o Comte era refratário, de certa forma, e os positivistas, que era o dogmatismo religioso, certo? Eles vão acabar propondo a religião da humanidade, que no Brasil ficou conhecido em algumas regiões do mundo como igreja positiva. O que diz essa igreja positiva? De que a gente teria que tirar os santos do lugar de destaque e colocar os cientistas, ou colocar os seres humanos no lugar de destaque, porque seriam os humanos os responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade ou a elevação do espírito humano. Então a gente tem nesse sentido, uma espécie de divinização da ciência. Eles acreditavam que a ciência seria capaz de resolver todos os problemas, desde que a gente dominasse, entendesse o mundo social. Isso foi muito forte e influenciou o pensamento científico do século XIX e do início do século XX. Até que, no início do século XX, a gente tem um episódio que marca a história, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, e a galera vai começar a pensar, será que todo o domínio da técnica e todo o desenvolvimento científico vai permitir com que a gente não se mate ou que a gente melhore o mundo? Porque a Primeira Guerra Mundial mostrou que, por mais que tivesse conhecimento, ciência, a gente conseguiu cometer um horror, que foi a guerra, o horror da guerra. Então, de certa forma, as ideias do Comte vão ficar meio contidas. No mundo, o positivismo vai influenciar a ciência, a filosofia com o empirismo lógico, que é uma área que vai tentar entender o mundo de maneira empírica, através da experiência sensível, e também no campo político por propor uma nova moral social, uma nova forma de ver o mundo social. Então ela inicia na Europa e depois vem para os Estados Unidos e, consequentemente, cai aqui no Brasil. Como que o positivismo chega no Brasil? A gente pode falar então da religião positiva. A Igreja da Humanidade chega no Brasil em 1881, ela é fundada aqui 8 anos antes da proclamação da República. Então, todos os intelectuais que estavam no Brasil, militares e uma elite social, alguns tinham ido à França estudar, alguns foram discípulos diretos de Augusto Comte, e outros foram estudar para a Europa e tiveram contato com essas ideias iluministas e essas ideias do positivismo. E eles tentaram colocar isso aqui,
a partir de um processo de proclamação da República. Eles não estavam satisfeitos com a monarquia, queriam dar o pé em Dom Pedro II, e aí, por meio da proclamação da República, os militares vão colocar em prática algumas ideias motivadas no positivismo. Entre os ideólogos, né, a gente tem Benjamin Constant, que vai ajudar a fundar a República, e outros intelectuais. Por exemplo, Nízia Floresta, uma das primeiras mulheres consideradas feministas no Brasil, bebia na fonte das ideias do positivismo. Euclides da Cunha, o escritor, também era um intelectual muito fortemente ligado à igreja e aos ideais positivistas. Então, e mais, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é um lema inspirado totalmente numa frase atribuída a Auguste Comte. Segundo essa frase, o positivismo e a ideia de Comte diz: amor como princípio, ordem como base e progresso por fim. No Brasil, a parte do amor a gente meio que pode deixar de lado, por quê? Para quem conhece um pouco de história, sabe que a proclamação da República foi um episódio que teve muito sangue, né? Para conseguir instituir a República, o governo da espada, como foi conhecido, o regime da espada, né? No primeiro reinado, os 2 primeiros presidentes que eram militares fizeram algumas chacinas para criar a unidade nacional. Mas isso é discussão para uma outra hora. O que a gente precisa entender é que, sim, o Brasil, pelo menos o surgimento do Brasil, vai ter influência muito forte de grupos do positivismo, da maçonaria, e vai influenciar a construção da Constituição. Cabe lembrar ainda que a nossa Constituição tem uma influência direta da Constituição que tinha rolado nos Estados Unidos. Tanto que um dos primeiros nomes do Brasil vai ser Estados Unidos do Brasil. Pessoal, por hoje era isso. A ideia era apresentar um pouquinho mais das ideias do positivismo, certo? Então, o que vocês têm que saber? Positivismo surge no século XIX, é uma doutrina filosófica, científica, que vai propor uma moral e vai ter uma influência no desenvolvimento do mundo a partir do século XIX e também aqui no nosso país, certo? Para vocês eu vou deixar aqui embaixo um mapa mental dessa exposição, se vocês quiserem estudar depois para uma prova, coisa do tipo, é só clicar no link aqui de baixo, consegue baixar e fazer bom uso. Beleza? Até uma próxima, gente. Fui! Antes eu vou deixar aqui em cima ou aqui em cima e consequentemente melhoraram. Final então, ela tá que devaria. Vamos lá, vamos de novo.